Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre algumas propriedades de matrizes. Existem várias, pessoal, mas aqui eu quero trazer algumas para a gente discutir. O importante de ter na cabeça é que algumas propriedades que valem para os números reais, que nós estávamos habituados, para o conjunto das matrizes não vale. Uma das mais importantes que eu gravei nesse vídeo, que eu vou estar colocando em algum lugar aqui na tela, foi essa, que a ordem dos fatores altera sim o produto. Por quê? Em geral, nas matrizes, A vezes B é diferente de B vezes A. Uma segunda propriedade que eu também já comentei em vídeos anteriores é quando eu tenho uma matriz A, não importa a ordem, e eu vou somar com a oposta dela, ou seja, todos os elementos trocam de sinal, o que era positivo passa a ser negativo e vice-versa. Quando eu faço essa soma, né, por exemplo, vou somar 2 com menos 2, vai zerar. Mas matrizes não tem zero, mas tem alguma coisa que lembra isso, que é a matriz nula. Então, quando isso acontecer, você somar a uma matriz original com a sua oposta, isso vai dar a matriz nula, de ordem M por N, que a gente vai simbolizar com esse símbolo, a matriz nula. Outra propriedade importante é para potências. E aí não muda o que nós estávamos acostumados com os números. Por exemplo, a matriz A ao quadrado é A vezes A. Se fosse A ao cubo, A vezes A, e assim sucessivamente. Uma quarta propriedade que eu queria apresentar para vocês é, se for possível efetuar o produto de três matrizes, A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Até aí, tudo bem. Por quê? Eu não inverti a ordem de ninguém, eu não comutei. Mas essa propriedade é chamada de propriedade associativa. Por quê? Eu poderia, na verdade, eu não consigo fazer a multiplicação de três matrizes simultaneamente, ao contrário dos números. Matrizes eu consigo sempre aos pares. Então essa propriedade me garante que eu, se eu multiplicar AB e depois, como resultado, multiplicar por C, é equivalente, vai dar a mesma coisa do que eu multiplicar primeiro BC e depois multiplicar A à esquerda, A vezes o resultado de BC. Se você fizer BC e multiplicar por A à direita, você está invertendo a ordem e aí não há nenhuma garantia que vai dar o mesmo resultado. O que acontece é que você pode fazer esse produto, depois C, ou esse produto e multiplicar por A à esquerda. Uma quinta propriedade que eu queria comentar é a chamada distributiva, ou chuveirinho, para os íntimos, que é a seguinte. Se você tem a matriz B mais C, você pode muito bem fazer a distributiva, desde que mantida a ordem, né? Então, a distributiva é você distribuir o produto para as matrizes, e se você manter a ordem, está tudo certo. Você poderia fazer a soma, depois multiplicar por A à esquerda, respeitando a ordem, ou fazer a distributiva. Fazer o produto AB, depois somar com o produto BC, considerando que sempre é possível fazer o produto, tá, pessoal? E aí, uma que vai ao encontro daquilo que eu falei, que para os números vale e para as matrizes não, é essa, que a gente vai começar a discutir agora. Quem nunca viu produtos notáveis? Né? Então eu vou escrever qual é na forma de matrizes. A mais B ao quadrado. E você pode estar se perguntando, professor, eu sei fazer isso de cabeça, eu tenho a regra prática decorada. É assim, ó, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Eu tenho isso decoradinho, eu aprendi, mas isso você sabia para os números, quando são números reais. Será que vale para matrizes? Por isso eu coloquei esse ponto de interrogação. Para quem não lembra a regra prática, eu vou fazer a distributiva do ponto de vista convencional, como nós estávamos acostumados. O que é A mais B ao quadrado? É A mais B vezes A mais B. Certo? E aí, eu posso fazer aquela chamada distributiva, que é a propriedade 5. Distribuir o A, né? Depois distribuir o B. Fazendo essa distributiva, nós vamos ter a seguinte ideia. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Agora eu vou distribuir o B. B vezes A
e B vezes B. Então, B vezes A, cuidado, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Quando nós estamos em números, o professor fala, não importa, você pode juntar esses termos centrais, que AB e BA é a mesma coisa, por isso surge 2AB. Mas eu pergunto, para matrizes, isso é verdade? Pela propriedade 1, nós sabemos que em geral, não. Então significa que eu não posso somar esses, na verdade, eu até posso somar, mas eu não posso agrupar como se eles fossem iguais, considerando só AB. Eu preciso manter a ordem. Então, para matrizes, eu não posso garantir que isso daqui é a mesma coisa disso, por conta da comutatividade, que em geral não vale. Então, essa propriedade é verdadeira? Para as matrizes, em geral, não. Isso daqui equivaleria a isso, e não a isso, porque eu não tenho nenhuma garantia que esses dois termos centrais são iguais. Muito bem? Essa mesma discussão valeria também para outras formas de produto notáveis, como, por exemplo, se fosse menos. Se fosse menos, é a mesma estratégia, né? Eu não posso afirmar que isso daqui ao quadrado seria equivalente a quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Tá? Não tenho nenhuma garantia disso pelo mesmo motivo. Sugiro que vocês façam a distributiva e percebam sozinhos. A outra que nós temos é o produto da soma pela diferença. Essa eu vou fazer porque é um pouquinho diferente, ó. Mas o motivo é o mesmo. Se nós fizermos a distributiva aqui, ó, vai estar A ao quadrado, né? E AB, só que negativo. Então, ó, A ao quadrado, A vezes B, AB, mas é com sinal de menos, então menos AB. Se nós fizermos depois a distributiva com B, vai ficar BA nesta ordem e menos B ao quadrado. Então vai ficar mais BA menos B ao quadrado. E como nós estamos nos conjuntos dos números reais, o professor sugere que nós cortéssemos isso daqui. Porque AB e BA, mais com menos, se cancelam. Mas, novamente, o que está por trás. Tá? Então, eu não posso afirmar que isso daqui é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Porque eu não tenho certeza que esses termos são iguais, para justamente cancelar o positivo com o negativo. Então, para matrizes, eu não posso falar que isso equivale a isso. Aonde que eu vou parar? Como que estava antes. Sem cortes. Por quê? Porque eu não tenho a certeza que dá para cancelar. Beleza? Então, questões que não são intuitivas, assim, né? Que nós estamos acostumados com alguma coisa nos números reais e que para matrizes não vale. Beleza? Então, só corrigindo essa daqui, não seria igual ao de cima, né? Então, nós poderíamos escrever assim. Sugiro que vocês façam a investigação e justifiquem por que não é igual. Então, isso aqui seria igual à mesma ideia aqui, ó. Mas seria com sinal de menos os termos centrais. Então, menos AB, menos BA, mais B ao quadrado. Isso para matrizes, tá bem? Show, pessoal. Muito bem. Uma outra propriedade que eu queria comentar com vocês diz respeito a alguma coisa que também nós estávamos acostumados com números. Quando a gente está resolvendo a equação do segundo grau incompleta, por exemplo, essa daqui, né? Da forma de Bhaskara, a gente geralmente não vai pela forma de Bhaskara, a gente adota um outro caminho, que é o caminho de colocar um fator comum em evidência, que é uma equação do segundo grau incompleta, e a gente coloca um fator comum em evidência. Então nós colocamos o x. Por quê? Aparece nos dois termos ao mesmo tempo. Abre parênteses. X vezes quanto é x ao quadrado? X vezes quanto é 6x? Igual a zero. Neste momento, eu confesso que muitos dos alunos fazem uma coisa inconsciente. Mas o que está por trás neste momento da passagem? Você tem um produto de dois fatores dando zero. E na matemática, quando você tem o produto de duas coisas dando zero,
Isso significa somente uma coisa. Uma delas tem que ser zero. Por quê? Se está anulando o produto, significa que ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Ou ainda ambos, né? Mas pense comigo, se aqui for 10 e 5, nunca vai anular. Para anular um produto, pelo menos um tem que ser zero. E usando exatamente esse fato, você continua a conta fazendo assim, ó. X é zero, né? Ou o primeiro é zero, ou o segundo fator é zero. E aqui tem uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Você coloca x igual a menos 6 e encontra as duas soluções, usando justamente essa propriedade da matemática. Muito bem, isso vale tudo certo para os números reais. Agora, será que para matrizes isso vale? Vamos pensar. A propriedade seria o seguinte: se uma matriz A multiplicado por uma matriz B der zero, não é zero, é a matriz nula, será que ou o primeiro é zero, ou seja, ou a primeira matriz é nula, ou a segunda matriz é zero, ou seja, matriz nula? Será que vale essa mesma propriedade para os números reais, vale para matrizes? O produto de duas matrizes dá a matriz nula. Significa que ou a primeira é nula ou a segunda? Para investigar isso, eu vou sugerir um exemplo numérico, para a gente ter essa sensação. Gostaria que vocês tentassem antes de continuar. Pausa o vídeo e tenta, beleza? Mas vamos lá. Vamos supor que a matriz A seja a matriz 2 por 2, esses elementos aqui, ó. Beleza? Essa seja a matriz A. Suponhamos também que a matriz B seja 2 por 2, tá? Então, essa daqui, ó. Tanto A quanto B não são nulas. Não são nulas, são diferentes da matriz nula, que seria tudo zero. Vou deixar para você fazer as continhas, né? Multiplicação de matrizes não é termo a termo. Você pode voltar no vídeo que está na playlist sobre multiplicação de matrizes. E quando nós multiplicarmos essas matrizes, nós vamos obter a seguinte resposta: 0, 0, 0 e 0. Ou seja, ao multiplicarmos duas matrizes que não são nulas, o resultado está sendo uma matriz nula. Então, vale a propriedade para a matriz? Não. Ou seja, o produto de duas matrizes dá nula, necessariamente a primeira é nula ou a segunda? Não. Acabei de dar o que a gente chama na matemática de um contra-exemplo. Te mostrei um caso que tanto a primeira quanto a segunda não são nulas e o produto dá nula. Então, uma propriedade que vale para os reais, para os números, não vale para as matrizes. E vou terminar esse vídeo falando de uma outra propriedade muito parecida com essa. Se nós estivéssemos com essa expressãozinha aqui, ó, 3x igual a 3y, nós podemos usar a lei do cancelamento. O que é a lei do cancelamento? Simplificar dos dois lados, ou seja, dividir ambos os lados por 3. E a nossa conclusão seria que x é igual ao y. Isso no conjunto dos números reais. Mas será que eu posso usar a lei do cancelamento para matrizes? Ou seja, será que para matrizes vale a seguinte propriedade? A vezes a matriz B. Suponha que deu o mesmo resultado que A vezes uma matriz C. Será que eu posso concluir, usando a lei do cancelamento, cancelar A dos dois lados e afirmar que a matriz B é igual à matriz C? Será que eu posso afirmar isso? Gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse. É muito legal fazer isso com exemplos numéricos, até porque a matemática precisa ser investigada. E é isso é pensar matematicamente. Se você já pausou e já voltou, vamos comigo, ó. Vamos supor que a matriz A seja exatamente essa daqui, ó. 1, 0, 0, 0. Que a matriz B seja essa daqui também. 0, 0, 0, 1. Tá? Então, deste lado aqui, A vezes B, eu já tenho até o resultado, que é a matriz nula. 0, 0, 0, 0. Tá? Depois você faz as continhas aí, mas é o mesmo exemplo do 7. Estou assumindo que o A é essa matriz, que a B é essa, e o produto eu sei que
que vai dar a matriz nula. Do outro lado, o A eu já sei quem que é. É 1, 0, 0, 0. Agora eu preciso criar uma matriz C. Considera essa daqui, ó. 0, 0, 0, 2. Beleza? Note que a matriz C não é a mesma que a matriz B. E não é a mesma que A. Contudo, sugiro que você faça o produto aqui. E você vai conseguir observar depois que quando você fizer esse produto, vai dar também a matriz nula. Porque a estrutura da matriz C é a mesma da B, só muda o valor. E qual que é a conclusão aqui? O produto de A e B, e A e C foram iguais. Só que, quando eu cortar A dos dois lados, a gente chega à conclusão que a matriz B é igual à matriz C? Não, né? Isso só vale para os números reais. É muito similar à propriedade 7. Então, para as matrizes, eu também não posso usar a lei do cancelamento. Ou seja, cortar uma matriz dos dois lados. E esse contra-exemplo nos mostra que isso é falso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, onde nós falaremos mais sobre propriedades de matrizes, e em especial, retomando uma pergunta. Por que em geral, as matrizes são comutativas? Se são em geral, é porque deve ter algum que dá certo e a gente vê no próximo vídeo.